A oração não é fraqueza, é a coisa mais forte que você pode fazer quando se sente impotente. Porque naquele momento sagrado em que seus joelhos tocam o chão e seu coração se volta para Deus, algo muda no reino invisível. O fardo que antes parecia pesado demais começa a se levantar, o caos na sua mente começa a silenciar, e a força que você pensou ter perdido começa a surgir novamente. Não de dentro de você mesmo, mas daquele que o sustenta. Esta manhã quero falar com você sobre força. Não do tipo que o mundo mede, mas do tipo que o céu dá o tipo, que aparece quando tudo o mais desmorona. O tipo que sussurra, continue quando você sente vontade de desistir. Amigo, a oração é onde a força começa. É onde a limitação humana encontra o poder divino. É onde o cansaço se torna resistência e o medo se torna fé. Quando você ora, não está implorando por força, você está recebendo-a. Porque a força não é algo que Deus dá de longe, é algo que ele se torna dentro de você. Veja, o mundo nos ensina a ficar de pé, a empurrar mais forte, a confiar na força de vontade, mas o reino de Deus inverte essa verdade. A maior força que você conhecerá nunca vem de ficar mais alto, vem de se ajoelhar mais baixo. O verdadeiro poder não começa no esforço, começa na rendição. Não é encontrado no controle, mas no ato de soltar. É por isso que Paulo pôde declarar com ousadia em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba o que ele não disse. Ele não disse, posso todas as coisas porque sou forte. Ele disse, naquele que me fortalece. Paulo sabia que o verdadeiro poder não é autogerado, é dado por Deus. O mesmo Deus que fortaleceu Davi contra Golias, que fortaleceu Esther para se apresentar diante de um rei, que fortaleceu Jesus para carregar a cruz, agora vive em você. Então hoje eu o convido a tornar isso pessoal. Senhor, eu preciso da tua força, não apenas para os meus problemas, mas para o meu propósito, porque a oração não é sobre mudar a mente de Deus, é sobre alinhar o seu coração com a vontade dele. Muitas pessoas oram para conseguir algo de Deus, mas o propósito mais profundo da oração é permitir que Deus consiga algo de você, o seu coração, a sua confiança, a sua rendição. Quando você começa o seu dia em oração, você não está apenas entrando em contato com Deus. Você está se conectando ao poder divino. Você está dizendo, Pai, antes de enfrentar o mundo, eu preciso da tua força para enfrentar a mim mesmo. E às vezes, a oração mais poderosa que você fará é simplesmente, Senhor, me ajude. Não é sofisticada, não é alta, mas o céu a ouve instantaneamente. Você não pode ter força sem quietude. É por isso que sempre incentivei os crentes a ter um lugar sagrado, um canto quieto, uma cadeira perto da janela, ou até mesmo o banco da frente do seu carro, um lugar onde você se encontra com Deus todos os dias. Porque quando você tem um lugar fixo, a oração se torna um ritmo, não uma reação. Quando você se encontra com Deus consistentemente no mesmo espaço, o seu espírito aprende a esperar por ele ali. Aquele lugar se torna solo sagrado, torna-se o poço onde a sua alma é reabastecida. Então, nesta manhã, encontre o seu lugar, deixe que ele se torne o ponto onde a fraqueza se transforme em adoração e a preocupação se transforme em paz. Porque aqui está a verdade. A força não é espontânea. Ela é cultivada através da consistência. Toda vez que você ora quando não tem vontade, você está construindo músculo espiritual, você está treinando o seu coração para depender da graça, não da determinação. A Bíblia diz no Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Isso significa que você não precisa esperar pela força. Você já tem acesso a ela. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos está vivo em você agora. Romanos 8:11. Isso não é uma metáfora. É realidade. Você não é fraco. Você está cheio de força divina. E essa força sobrenatural não é física. É espiritual. É o tipo que permite que você fique de pé quando as tempestades atingem. O tipo que ajuda a perdoar quando você foi injustiçado. O tipo que permite que você continue amando, mesmo quando está cansado de tentar. O mundo chama isso de resiliência. Deus chama de graça. Quando você olha para Jesus, você vê força envolta em humildade.
Ele orou de manhã cedo, Marcos lá 1:35, antes de cada grande decisão, antes de cada milagre, e até mesmo enquanto pendurado na cruz. Seu poder não vinha das multidões, vinha da comunhão com seu Pai. Se o Filho de Deus precisava de oração para se manter forte, quanto mais nós. Amigo, o seu tempo de quietude não é um luxo, é uma corda salva-vidas. É onde Deus reabastece o que a vida drena. É onde Ele sussurra. Você não está sozinho. Eu ainda estou aqui. E deixe-me dizer isso também a força na comunidade. Você nunca foi feito para fazer a vida sozinho. É por isso que Jesus orou não apenas por si mesmo, mas por nós. Em João 17:21, ele disse: para que todos sejam unidade é força. O isolamento enfraquece, mas a intercessão fortalece. Quando você ora pelos outros, Deus o fortalece. Então ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos e irmãs em Cristo. Quando um membro permanece firme, todo o corpo se fortalece. Nós nos levantamos juntos. Finalmente, lembre-se disso. Crentes inabaláveis não são feitos por temporadas fáceis, mas por corações ancorados. Efésios 6:10 diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E 2 Coríntios 12:9 nos lembra que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que a sua fraqueza não o desqualifica. Ela convida o poder de Deus para ocupar o centro do palco. Você pode se sentir cansado, invisível ou inseguro agora. Mas não confunda exaustão com derrota. O mesmo Deus que renova as asas da águia, renovará as suas... O mesmo Deus que fortaleceu Daniel na cova dos leões e Paulo na prisão o fortalecerá na sua situação. Então, declare agora mesmo: eu não vou desistir, não vou temer, não vou desfalecer. O Senhor é a minha força e o meu cântico hoje. Que esta seja a sua declaração. Senhor, eu te dou este dia. Sê a minha força quando eu estiver fraco, a minha voz quando eu estiver em silêncio, a minha coragem quando eu estiver com medo e a minha alegria quando eu estiver cansado. Enquanto você passa por este dia, lembre-se, a oração não é preparação para a batalha. A oração é a batalha e através de Cristo você já venceu. Bem-vindo a um novo dia cheio de força divina. Deixe Deus capacitá-lo e deixe o mundo ver como é a força dele através da sua vida. Antes de começarmos esta oração, respire fundo. Deixe ir tudo o que o pesa, os planos, as pressões, o barulho da manhã, porque este próximo momento não é sobre fazer mais. É sobre ficar quieto diante daquele que dá força. Bem aqui, bem agora, entramos em um espaço sagrado onde a fraqueza encontra o poder divino. Vamos entrar na fase 1, humildade e rendição. É aqui que a transformação começa. Não com controle, mas com liberação. Não com orgulho, mas com confiança. Diga isso comigo no seu coração: Senhor, eu me ajoelho diante de Ti. Quando nos ajoelhamos, não estamos mostrando derrota, estamos mostrando sabedoria. Porque aqueles que se ajoelham diante de Deus podem enfrentar qualquer coisa. Senhor, eu venho diante de Ti, não fingindo ser forte. Eu venho como eu sou, frágil, imperfeito, mas ainda escolhido. Eu admito que tentei carregar demais. Lutar contra muitas batalhas com a minha própria força e consertar coisas que só o Senhor pode curar. Mas aqui, na Tua presença, eu deixo ir. Remove todas as camadas de orgulho que sussurram: eu consigo sozinho. Remove a autoconfiança que me impede de depender da Tua graça. A Tua palavra diz em Tiago 4:6 que o Senhor resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, Pai, eu escolho a humildade. Eu escolho me ajoelhar para que a graça possa fluir. Eu escolho me render para que a paz possa retornar. Eu dou a Ti os fardos que eu nunca deveria ter carregado. A preocupação com o amanhã, o arrependimento de ontem, a pressão constante para performar, para provar, para agradar. Eu dou a Ti a minha mente inquieta e o meu coração cansado. Ensina-me, Senhor, a ficar forte apenas depois de me ajoelhar baixo diante de Ti. Porque a verdadeira força não é a capacidade de continuar por conta própria. É a sabedoria de saber quando parar e deixar o Senhor liderar. Perdoa-me, Pai, por tratar a oração como meu último recurso, em vez da minha primeira resposta. Perdoa-me por orar por força enquanto ainda me agarro ao controle. Eu libero todo fardo que drena a minha energia e rouba a minha paz. Eu largo a comparação, a decepção e o peso das expectativas não atendidas. E enquanto eu os libero, eu sinto o Teu Espírito se movendo dentro de mim.
Suavemente, quietamente, mas poderosamente, eu ouço o Senhor sussurrar: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Senhor, preenche os lugares vazios em mim com a tua presença sustentadora. Onde eu estive ansioso, dá-me calma. Onde eu estive incerto, dá-me confiança. Onde eu estive cansado, sopra nova vida em mim. Agora mesmo, eu começo de novo. Não na minha confiança, mas na tua. Não no meu poder, mas na tua graça. Hoje eu começo esta manhã como uma nova criação, totalmente rendido à tua vontade. A minha rendição não é um sinal de fraqueza, é a porta de entrada para a força divina. E agora nos movemos para o próximo passo desta jornada. Fase 2, a força divina dentro. Espírito Santo, desperte o poder que já reside em mim. O Senhor não está distante, o Senhor habita em mim. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em mim, como Romanos 8:11 declara: se o poder da ressurreição vive em mim, então não viverei como se estivesse impotente. Deixa que essa vida de ressurreição surja agora no meu coração, nos meus pensamentos, no meu espírito. Deixa que levante as partes de mim que ficaram insensíveis. Deixa que restaure a paixão onde eu esfriei. Deixa que restaure a esperança onde eu perdi a visão do futuro. Fortalece o meu ser interior para que nenhuma pressão de fora possa me quebrar por dentro. Senhor, quando a vida pressiona forte, pressione de volta com o teu poder. Quando o medo fala alto, fale mais alto com a tua verdade. Quando eu ficar cansado, deixa que o teu espírito renove a minha resistência. Substitui o meu cansaço por energia divina. Substitui a confusão por clareza. Deixa que o vento da tua presença sopre através de cada lugar cansado da minha alma. Eu não quero mais correr com adrenalina. Eu quero correr com unção. Eu não quero sobreviver com força de vontade. Eu quero prosperar pela graça. Ensina-me a extrair do teu poço infinito de força, em vez dos meus próprios sistemas vazios. A tua palavra em Isaías 4:0-31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Senhor, eu estou esperando, não com ansiedade, mas com expectativa. Porque esperar no Senhor não é fraqueza. É preparação. É a pausa sagrada onde o Senhor reconstrói o que o mundo quebrou. Deixa que a tua confiança divina silencie cada sussurro de medo. Quando o medo disser você não pode, eu responderei: através de Cristo, eu posso. Quando a dúvida disser você não é o bastante, eu direi: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Pai, capacita-me a perseverar quando a vida parecer pesada demais. Ajuda-me a lembrar que a fé não é a ausência do medo, mas a coragem de continuar caminhando através dele. Quando os meus joelhos tremerem, deixa que o teu espírito me estabilize. Quando eu alcançar o meu limite, deixa que a tua força transborde. Eu declaro o Salmo 27, um sobre esta manhã e sobre esta vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Esse é o meu hino hoje. Essa é a melodia da minha alma. Então deixa que o teu poder surja dentro de mim como um fogo santo. Não do tipo que se apaga, mas do tipo que sustenta. Deixa que a tua palavra seja o meu alicerce. Deixa que a tua presença seja o meu combustível. Deixa que o teu espírito seja o meu guia. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso me sentir forte para ser forte. Eu só preciso permanecer conectado ao Senhor. Eu caminho agora com força sobrenatural. Força que perdoa, que resiste, que ama, que permanece quando a vida sacode. E se eu cair de novo, deixa que eu caia apenas na direção da graça. Porque toda vez que eu me ajoelho, o Senhor me levanta mais alto. Toda vez que eu me rendo, o Senhor me restaura. Toda vez que eu digo eu não posso, o Senhor sussurra: eu já fiz, então aqui estou eu novamente, totalmente teu, fortalecido pela rendição, capacitado pela graça, de pé, não por força nem por poder, mas pelo teu espírito somente. Amém. Fase 3, coragem na provação, onde Deus pega o nosso medo e o transforma em fogo. Pai Celestial, torna-me corajoso onde eu fui hesitante. Eu não quero mais me esconder atrás de desculpas ou adiar o que o Senhor me chamou para fazer. Deixa que a fé ruja mais alto que o medo em cada decisão que eu enfrentar. Quando os meus joelhos tremerem, deixa que o meu espírito permaneça firme. Quando a incerteza surgir, deixa que as tuas promessas ecoem mais alto que as minhas dúvidas. Porque a coragem não é a ausência do medo.
é a obediência diante dele. Pai, quando os outros recuarem, dá-me a coragem de dar um passo à frente. Quando a multidão se afastar, ajuda-me a permanecer. Quando as portas se fecharem, ensina-me a continuar batendo até que o teu tempo abra certa... Deixa que o meu coração arda com convicção, mesmo quando o mundo esfriar. O Senhor disse em Josué 1:9: Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essas palavras, elas não são uma sugestão, são um comando envolto em promessa. O Senhor não me pediu para ser destemido. O Senhor me pediu para confiar que o Senhor está perto. Então, eu entrarei no desconhecido não com tremor, mas com a confiança de que o Senhor já está lá. Ajuda-me a ver as provações como campos de treinamento para a grandeza. As coisas que eu via como obstáculos, use-as para fortalecer a minha fé. Deixa que eu me lembre. O fogo não destrói o ouro, ele o refina. A tempestade não afoga aqueles ancorados na graça, ela os purifica. Senhor, transforma os meus testes em testemunhos, a minha dor em poder meu medo em combustível. Fortalece-me para amar a verdade, mesmo quando isso me custar amigos. Dê-me a coragem de defender o que é certo, mesmo quando não for popular. Ajuda-me a ser fiel à tua voz quando o compromisso parecer mais fácil. Que a minha vida reflita uma integridade que te honre em público e em privado. Lembra-me de que todo Golias é menor do que a tua promessa. Meus gigantes podem parecer intimidadores. Medo, rejeição, incerteza, dúvida, mas todos eles se curvam diante do nome de Jesus, como Davi diante de Golias. Eu não venho com espada ou escudo, mas na força do Senhor dos Exércitos. A batalha é sua, e isso significa que a vitória é certa. Deixa que eu me levante após cada queda mais forte do que antes, porque o fracasso não é o fim, é o começo da sabedoria. Deixa que eu aprenda com cada revés e retorne mais afiado, mais humilde e mais dependente de ti. Quando eu cair, cairei para a frente, na direção da graça. E quando eu me levantar, me levantarei pela tua força. Eu não serei abalado, a minha coragem vem de ti. O Senhor é a minha rocha quando eu tremo, o meu refúgio quando sou atacado e o meu redentor quando estou quebrado. O Senhor é o meu escudo, a minha luz e o meu libertador. Ainda que exércitos me cerquem, o meu coração não temerá. Porque o Senhor é maior dentro de mim do que qualquer coisa contra mim. Senhor, deixa que a minha coragem se torne contagiosa, deixa que a minha fé inspire fé nos outros, deixa que a minha bravura sob pressão se torne um reflexo do teu espírito dentro de mim. Usa a minha vida como prova de que a tua presença é suficiente para permanecer firme em meio a qualquer tempestade. Eu caminharei com ousadia porque tenho o apoio do céu. E agora continuamos esta jornada, porque a coragem é apenas o começo. O que Deus começa com coragem, ele sustenta com resistência. Vamos para a próxima fase, fase 4. Resistência e perseverança. Senhor, dá-me a graça de continuar quando eu quiser parar. Quando o cansaço sussurrar, você não pode. Deixa que o teu espírito grite. Sim, você pode. Quando os resultados parecerem distantes e o progresso parecer invisível, lembra-me de que o Senhor ainda está trabalhando nos bastidores. O Senhor, ele nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas prometeu que a tua presença seria constante. Isso é o suficiente para mim. Renova minha paciência em longas temporadas de espera. Esperar não é tempo perdido quando é gasto em fé. Ensina-me a confiar mais no teu tempo do que na minha linha do tempo. Ajuda-me a acreditar que os atrasos não são negações, mas preparações divinas. Como Gálatas 6:9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, hoje eu escolho a resistência em vez da fuga. Fortalece-me para terminar o que o Senhor começou através de mim. O mundo celebra começos, mas o Senhor recompensa a fidelidade. Ajuda-me a permanecer comprometido quando a motivação desaparecer. Lembra-me de que a perseverança não é sobre velocidade, é sobre permanecer. Deixa que eu corra com resistência a corrida que está proposta para mim, mantendo os meus olhos em Jesus. O autor e consumador da minha fé, Hebrews 12, 2:2. Ajuda-me a suportar críticas, rejeição e atrasos com paz.
Quando outros não entenderem a minha obediência, deixa que eu descanse no conhecimento de que o Senhor vê o meu coração. Quando portas que eu pensei serem para mim se fecharem, lembra-me de que o teu não é proteção, não punição. Quando as pessoas se afastarem, lembra-me de que o Senhor permanece. Lembra-me de que a corrida não é para o ágil, mas para o constante. A resistência não é glamurosa, mas é gloriosa. É a força silenciosa que continua se movendo para a frente quando ninguém está aplaudindo. É a fé que permanece enraizada quando as tempestades rugem. É a graça de continuar aparecendo mesmo quando nada parece mudar. Deixa que a perseverança produza maturidade no meu espírito. Deixa que refine o meu caráter e aprofunde a minha compaixão. Deixa que cada atraso me ensine dependência. Deixa que cada desafio estique a minha fé. Deixa que cada obstáculo se torne um altar onde eu me encontro com o Senhor novamente. Mantenha o meu coração firme quando os resultados são invisíveis. Deixa que eu me lembre de que o Senhor está mais interessado em quem eu me torno do que no que eu alcanço. O meu chamado não é ser impressionante, é ser fiel. A minha missão não é provar a mim mesmo, é confiar em Ti. E finalmente, Senhor, eu não desfalecerei porque o Senhor está renovando as minhas forças diariamente. Cada nascer do sol é a prova de que o Senhor ainda não terminou comigo. Cada respiração que eu tomo é evidência de um propósito ainda se desdobrando. Cada lágrima que eu derramo é uma semente plantada no solo da esperança. Enquanto eu espero, eu vou adorar. Enquanto eu persevero, eu vou louvar. Enquanto eu resisto, eu vou crescer. Como Paulo, digo com convicção: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Não pararei de correr até alcançar a linha de chegada que o Senhor colocou diante de mim. E mesmo quando eu ficar cansado, o teu Espírito me carregará até o fim. Então, Senhor, dá-me uma resistência santa, o tipo que não desiste, não quebra, não perde a esperança. Torna-me inabalável na espera, imóvel na fé, imparável no amor. Porque eu conheço esta verdade. O mesmo Deus que começou a obra será fiel para completá-la. E com essa garantia, eu sigo em frente da coragem para a resistência, da fraqueza para a força, da rendição para a vitória. Uma oração, uma respiração, um passo de cada vez. Amém. Antes de entrarmos nesta fase final, tire um momento e respire fundo. Você se rendeu, encontrou força. Permaneceu firme com coragem e caminhou com resistência. E agora você permanece na vitória. Este não é o mesmo lugar onde você começou. Este é o lugar onde a autoridade do céu encontra o seu chamado terreno. A batalha já foi travada. E você não está mais lutando pela vitória. Você está se levantando a partir da vitória. Você está caminhando no que Cristo já conquistou. Vamos declarar isso juntos enquanto entramos na fase 5. Vitória e autoridade. Pai, ensina-me a orar a partir da vitória, não por vitória. A cruz é a minha garantia de que a palavra final já foi pronunciada. Quando Jesus disse está consumado, ele não apenas terminou o sofrimento. Lembra-me de que cada batalha que eu enfrento hoje já foi conquistada no Calvário. Eu não luto pela liberdade. Eu vivo a partir dela. Eu não me esforço pelo favor. Eu caminho nele. Senhor, lembra-me de que cada luta não é um sinal de fracasso, mas uma oportunidade de fazer valer a vitória de Cristo. Ajuda-me a parar de mendigar o que já foi dado. O Senhor colocou poder nas minhas palavras, fé no meu coração e vitória na minha herança. Eu tomo autoridade agora mesmo sobre o medo, a derrota e a confusão. Eles não têm direito legal de permanecer na minha mente, no meu lar ou na minha vida. Deixa que as minhas orações não sejam sussurros de fraqueza, mas declarações de domínio. Deixa que as minhas palavras carreguem poder divino para mudar atmosferas. Quando eu falar paz, deixa que as tempestades se acalmem. Quando eu declarar cura, deixa que a restauração venha. Quando eu proclamar esperança, deixa que as trevas fujam. A minha voz não é pequena. Ela ecoa a autoridade de Cristo ressuscitado. Eu declaro que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Não sou vítima das circunstâncias, mas um vaso de vitória. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar para me acusar cairá em silêncio. Porque o Senhor é o meu defensor, o meu escudo, o meu estandarte, a minha torre forte. Estou cercado pelo poder dele, selado pelo Espírito dele e coberto pela graça dele. As minhas mãos são treinadas para a guerra e o meu coração está ancorado na paz. Como Davi, que correu em direção a Golias, eu encaro as minhas batalhas, não com tremor, mas com a verdade.
O Senhor dos Exércitos luta por mim. Os anjos do céu me cercam. Cada obstáculo que uma vez me intimidou se tornará agora um altar de testemunho. Eu caminho hoje com autoridade divina e força imparável. Para onde quer que eu vá, a vitória vai comigo. Por causa de Jesus. Não estou mais perseguindo a liberdade. Estou carregando, não estou esperando por um avanço. Estou caminhando nele. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos vive em mim, capacitando-me a reinar na vida, não apenas sobreviver a ela. Hoje, eu entro na minha identidade como um guerreiro da graça, vestido de justiça, equipado com a armadura da luz. E agora, tendo permanecido na vitória, nos voltamos para a fase final, a fase do renovação e da bênção. É aqui que Deus sopra nova força em tudo o que permanece. É aqui que a paz se estabelece, a esperança se levanta e a alegria retorna. Senhor, refaz o meu corpo, renova o meu espírito e restaura a minha alegria. Deixa que o cansaço dê lugar ao frescor. Deixa que o desânimo se dissolva em deleite. Deixa que as áreas da minha vida que estão funcionando no vazio sejam preenchidas novamente. Preenchidas com graça, com propósito, com energia divina, assim como o sol da manhã se levanta. Deixa que a tua luz inunde cada sombra da minha alma. Deixa que o riso retorne onde o cansaço uma vez viveu. Deixa que a alegria cante novamente nos lugares onde o silêncio reinou por muito tempo. Deixa que a esperança reconstrua as ruínas do meu coração. Sopra nova vida em cada sonho cansado e propósito adormecido. Ressuscita o que a decepção enterrou. Revigora o que o medo sufocou, renova o que o tempo tentou roubar. Preenche o meu dia com oportunidades divinas e energia santa. Deixa que o ritmo do céu ordene os meus passos. Deixa que cada conversa, cada decisão e cada pensamento seja guiado pelo teu Espírito. Eu não quero me mover rápido, quero me mover em sincronia com o Senhor. Fortalece a minha família, a minha fé e o meu futuro. Cobre cada pessoa que eu amo com a tua presença. Restaura relacionamentos quebrados, refaz corações cansados e enche o nosso lar com a tua paz. Deixa que a nossa casa seja um testemunho vivo de que onde o Senhor habita, há abundância, proteção e harmonia. Cerque-me com o teu favor como um escudo certo. Deixa que cada porta que se abra seja uma que o Senhor preparou. Deixa que cada passo que eu dá carregue a tua aprovação e paz. Faz com que a minha vida brilhe com a tua bondade para que outros que me vejam o Senhor. Deixa que a minha força se torne um testemunho do teu poder. Deixa que a minha resistência aponte as pessoas para a tua fidelidade. Deixa que a minha alegria se torne evidência da tua graça. Eu quero que a minha vida pregue mais alto do que as minhas palavras, para proclamar que o Senhor, restaura, renova e redime. E agora eu encerro esta oração como comecei. Não mais fraco, mas mais forte. Não incerto, mas inabalável. Não cansado, mas renovado. Eu encerro esta oração de pé, em ti vestido de força, ancorado na paz e transbordando de gratidão. O Senhor é a minha vitória, a minha autoridade, a minha renovação e a minha bênção. O Senhor é o meu amanhecer e o meu cântico. O meu dia começa na tua força, continua na tua presença e termina no teu louvor. E Senhor, antes de eu me levantar deste momento, eu elevo todo ouvinte, todo crente, todo coração que ora junto agora mesmo. Eu intercedo por aqueles conectados através deste momento de oração de uma vida com propósito. Que eles sintam o teu poder repousando sobre eles, a tua alegria enchendo-os, a tua força surgindo dentro deles. Cobre-os com uma paz que excede todo entendimento e lembre-os de que nenhuma batalha que eles enfrentarem hoje terá a palavra final, porque o Senhor já a venceu. Abençoa a família Uma Vida com Propósito, Senhor. Cada voz, cada alma, cada coração que te busca nestes momentos sagrados. Deixa que esta oração se espalhe por corações e lares, despertando coragem, esperança e avivamento onde quer que seja ouvida. No poderoso nome de Jesus, eu declaro, hoje nós nos levantamos renovados, restaurados e imparáveis. Amém. Esta manhã, não apenas oramos, caminhamos por uma jornada da rendição à força, da coragem à vitória, do cansaço à renovação. E agora quero desafiá-lo não apenas a ouvir uma vez, mas a vivê-lo diariamente. Cada fase desta oração é como uma semente de poder plantada no seu espírito. Quando você a rega com repetição, ela cresce. Aqui está o meu convite.
Ouça uma fase 2 vezes por dia, uma vez de manhã para definir o seu foco, e uma vez à noite para deixá-la se estabelecer no seu coração antes de dormir. Deixe a fase 1 humilhá-lo, a fase 2 capacitá-lo, a fase 3 torná-lo corajoso, a fase 4 ensiná-lo a resistir, a fase 5 lembra, louda a vitória, e a fase 6 refrescar sua alma. Faça isso por 7 dias, apenas 7. E observe o que acontece. Você começará a pensar diferente, orar diferente e caminhar com uma confiança tranquila que não desaparece quando o dia fica difícil. Isto é mais do que um desafio, é um convite para a transformação. Deixe que cada oração se torne o seu ritmo. Cada momento, um ato de adoração, e até o final desta semana, você não apenas se sentirá mais forte, você se tornará inabalável. Se esta jornada falou o seu coração, escreva inabalável nos comentários. E se você ainda não faz parte da família, clique em se inscrever e ative o sininho, porque juntos, em propósito, somos mais fortes.